de falar do Bahia, que ontem foi em Alagoinhas, empatou em 3-3, esteve na frente 3 vezes e não segurou, Cássio? Pois é, não é um Bahia que a gente sabe que não será o Bahia da temporada, ainda tem aquele aspecto do catadão, não teve nem tanto tempo para treinar entre quarta e domingo, pegou um Atlético que é um time competitivo, conseguiu ficar 3 vezes à frente do placar. Foi até melhor em alguns momentos. Foi, né? Teve chance. A gente viu o Bahia criar algumas chances. O Everton desperdiçou chance, o Aleph desperdiçou chance. O Bahia teve algumas oportunidades. Tivesse um pouquinho de eficiência na frente, tinha uma segurança defensiva um pouco maior. Adriel falhou. Teria vencido. Eu tô cismado com o segundo gol, ou melhor, o gol de falta, o terceiro gol. Acho que é um goleiro com porte. E era muito natural que o jogador, né, o Luiz Felipe, jogasse aquela bola ali naquele canto por cima da barreira. É onde o goleiro tem que esperar aí, Tem que né? esperar, mas cravar como falha é mais complicado. O zagueiro bateu muito bem o terceiro gol do Atlético. O Atlético conseguiu aí arrancar esse empate. Para o Bahia, para a tabela é bem ruim, porque 2 jogos apenas 1 ponto, né? Mas a gente sabe que, se tratando de performance, não tinha muito o que avaliar agora, pelo menos em termos coletivos, porque o Bahia vai ser outro a partir de quarta-feira. Vamos ouvir o que é que o técnico Rogério Ferreira falou depois do resultado. Bom, se a gente olhar só para os 2 resultados, obviamente que alguma coisa faltou, mas olhando o desempenho, entendendo o contexto da junção de atletas da primeira equipe, alguns atletas que vinham de Copa São Paulo, outros que nem foram para a Copa São Paulo porque estavam lesionados, eu fico com o desempenho e acho que no balanço foi positivo. Obviamente que nós queríamos 2 triunfos, estivemos perto, né? Talvez tenhamos criado um pouquinho mais do que no primeiro jogo, embora a gente tenha tido um bom volume no primeiro jogo. Hoje a gente foi um pouco mais efetivo e acabou pecando ali, não digo só pecando, porque méritos dos caras também, a falta cobrada no terceiro gol foi uma ótima batida, faz parte. Eu acredito que a gente sai daqui muito melhor do que entrou, tanto os atletas que tiveram a oportunidade de atuar mais minutos da primeira equipe, quanto os atletas que fazem parte do Sub-20 ainda e se juntaram, todo mundo sai melhor e melhor preparado para defender as cores do Bahia assim que ele precisar. Rogério Ferreira, Cássio. Não foi um trabalho fácil que ele teve pela frente, mas tem um detalhe em relação ao que ele falou. Ele fica com desempenho, mas o Bahia fica com 1 ponto só na tabela. E por que eu estou dizendo isso? Diante de um planejamento espremido pelo calendário, pela viagem para Manchester, se o Bahia tivesse conseguido fazer 4 ou 6 pontos nessas 2 primeiras partidas, o Bahia poderia gerir melhor esse retorno. A gente tem um senso de urgência para o Bahia no jogo contra o Jacobina já vencer. Já e pode ser que acelere, né? Desculpa, Cássio, já coloca imagens aí do retorno do Bahia de Manchester, porque ontem o Bahia já voltou e aí Cássio já vai comentando sobre isso. Daqui a pouco a gente mostra a tabela. Tá aí, Cássio, é o que você tá falando. O time voltou, mas já volta pressionado. Tem uma certa pressão aí, né, Fábio? Porque tá com 1 ponto na tabela, o Campeonato Baiano, você não pode, é um tiro curto. Os principais adversários do Bahia ainda vai enfrentar, como por exemplo o Clássico Bavi, fora de casa, né, no Barradão. Então, o Bahia vai precisar pontuar logo. Então, se o Rogério Ferreira tivesse conseguido bons resultados, além de bons desempenhos, essa relação era um pouco diferente. O Bahia chegava tranquilo, fazia um estudo, se reaclimatava, porque vamos considerar que em Manchester é um frio lá de 3 graus, 2 graus, aqui um calor danado em Salvador, que a gente já conhece. Então, é um Bahia que vai precisar correr mais um pouco do que estava programado para poder fazer ponto na tabela do Campeonato Baiano, e é por isso que eu discordei um pouquinho do Rogério.